Fala, nação! Esse vídeo aqui vai ser para fazer um balanço do Campeonato Brasileiro, falar um pouco desse time aí que vai ficar na história com tantos recordes, tantas exibições de gala, vai ficar para sempre marcado na nossa memória, no coração da torcida do Flamengo. Realmente uma campanha impressionante, né? O time que foi montado, se esperava realmente que as conquistas chegassem, mas sinceramente sim, pelo menos do meu ponto de vista, nesse ponto foi como diria o Bruno Henrique, realmente foi coisa de outro patamar. Então, deixa eu vir pra cá. Eita, agora foi. Tô com colinha aqui porque é muita coisa, muito recorde, é muito jogo para lembrar. Eu vou fazer também um vídeo sobre o balanço da Libertadores e também do Carioca. Do Carioca eu vou tentar até fazer mais detalhado, né? Porque o primeiro vídeo do canal foi o jogo da final contra o Vasco, né? Aí eu não peguei a campanha do Carioca, não fiz vídeo da campanha do Carioca. Eu vou puxar a campanha do Carioca para fazer um balanço mais detalhado para vocês. Mas vamos falar do heptacampeonato brasileiro. O Flamengo, já pelo time que montou, já tinha Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique, veio o Rodrigo Caio. Era cotado, era um dos cotados para ser campeão brasileiro. Mesmo assim, vencendo o Carioca, não dá lógica, o Flamengo era um time muito superior aos seus adversários no Carioca, mas não demonstrava o brilho que se esperava, dado o time que montou. Mas ganhou o Carioca, assim, sem fazer muita força. Ganhou. Aí chega pro Campeonato Brasileiro como um dos favoritos. O Abel era o técnico. E detalhe, nessa época eu defendi o Abel. Defendi o trabalho do Abel Braga, sim. Aí tem a estreia contra o Cruzeiro, né? Uma vitória de virada, então, sem muitas dificuldades. Mas o Flamengo do Abel tem um detalhe. Às vezes os resultados chegavam, mas dava para perceber que era mais na base da individualidade, da talento técnico dos jogadores que contratou. Tanto, a prova disso, na segunda rodada, uma derrota para o Inter, que o Flamengo jogou muito mal. E tem essa ainda, o Abel achava que o Arrascaeta era banco. O Abel Arrascaeta era banco, vai entender, né? Mas essa derrota para o Inter, o Flamengo chegou 2 vezes no gol. Se eu não me engano, a Arrascaeta estava no banco nesse jogo. A Arrascaeta entrou, primeiro toque dele na bola, foi o gol do Flamengo, mas aí o Flamengo perdeu por 2 anos nesse jogo. Na terceira rodada, com o time reserva, o Flamengo estava pensando em Libertadores, né? Um empate com o São Paulo, vai lá. Aceitável, apesar... Foi um jogo aí, calma, empate aceitável, né? Vamos falar a verdade. Contra a Chapecoense, mais uma vitória assim, na base da técnica, não sem aquela supremacia que o Flamengo apresentou depois da Copa América. Vitória, vitória, vitória. Aí, uma derrota irritante pro Atlético, que o Flamengo até demonstrava jogar bem. Teve o Atlético Mineiro, teve a expulsão, se não me engano, eu não lembro agora se foi do Elis. E o Flamengo, alugando o campo do Atlético, com a mais, conseguiu perder. Perdeu esse jogo de virada. De virada não. O Atlético saiu na frente, o Flamengo empatou com Bruno Henrique. E o Atlético fez o gol no começo do segundo tempo. Com a menos ficou lá atrás, o Flamengo rodou bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá. Não conseguiu nem empatar o jogo. Esse foi muito irritante, porque dava pro Flamengo ganhar. Dava pro Flamengo ganhar muito. Aí tivemos. Aí o jogo. O ponto de virada em relação ao Campeonato Brasileiro. Não é jogo de título. Aliás, minto. Olhando a campanha toda, no plano geral, dá pra dizer que esse jogo foi um dos jogos de título. Um dos jogos de campeão. Mesmo com a Abel Braga, o Flamengo, no mesmo estilo,
apoiado na individualidade dos jogadores, mas sem tática nenhuma. Tava meio amontoado, mas tomando virada do Atlético, tomando 2 gols do Cirino, no bumba meu boi, no vamos ver, em 5 minutos, o Flamengo vira o jogo, o gol do Rodrigo Caio no último lance, mas ali a minha paciência com o Abel acabou. Fiz até um vídeo do jogo do Atlético, mas a paciência com o Abel se esgotou. Porque ele botou o Rodinei num jogo desse. Ele botou o Rodinei pra tentar resolver a situação. Botou o Rodinei, acho que o Rodinei de ponta. Ali, inclusive, eu botei. Minha paciência com o Abel tinha acabado ali. Não à toa, pouco tempo depois daquele jogo, o Abel foi embora. Aí o Marcelo Salles, né, como interino, assumiu. Claramente ele deu ênfase à parte defensiva, porque o Flamengo estava tomando muito gol com o Abel. O Flamengo ganha de Fortaleza, já mostrando uma pequena melhora, principalmente defensiva, vence por 2-0. Um empate sem graça com o Fluminense. Àquela altura, o Fluminense estava complicando alguns jogos com o Flamengo, por incrível que pareça. No vídeo do Carioca eu vou dar mais detalhes. 0-0. E uma vitória relativamente tranquila contra o CSA. O CSA deu um susto outro, mas o Flamengo era muito mais time que o CSA. Venceu. Aí tinha pausa para a Copa América. Chega Jorge Jesus. Bem, o que eu sabia sobre o Jorge Jesus, eu admito. Eu só me lembro, para quem conhece Jorge Jesus, sabe, eu vai lembrar do jogo do Campeonato Português, Benfica e Porto, que o Porto foi campeão com gol no último lance, e o Jorge Jesus ajoelhando, não acreditando no que estava vendo. Eu só lembrava daquele lance, meu Deus do céu. Não que eu não quisesse Jorge Jesus, mas, pô, é uma aposta arriscada. Aposta ousada, arriscada. E assim, por fora, óbvio, não acompanhava o trabalho do Jorge Jesus, não sabia o que ele podia oferecer. O que eu ouvia falar é que era um técnico que jogava para frente, os times eram ofensivos e por aí vai. E aí chegam reforços e, detalhe, Flamengo assim, com muita felicidade, chegaram titulares, não foi reforço para compor elenco, chegaram titulares. Antes da Copa América, nosso duplo de laterais era o René, que, na minha opinião, quebra o galho, e o Rodinei, que, se Deus quiser, ano que vem não estará no Flamengo. Não é possível que o Flamengo não vá conseguir se livrar desse cara. Mas, outra história. Chega Rafinha, titular. Chega Felipe Luiz, titular. Esses vieram quase de graça, fim de contrato. Chega Pablo Mari, que assim, ninguém sabia que era Pablo Mari, mas entrou no time assim, pá, encaixou. Aquela coisa quando é pra ser, é. E chega o Gerson, que assim, pelo que eu entendi, chegou pra ser segundo volante, mas até ele começar a jogar nessa posição de segundo volante demorou alguns jogos. Ele jogou no meio, jogou de ponta, mas ele se firmou mesmo jogando ali como segundo volante do lado do Arão. Tá bem, Arão. Se bem que, vamos falar a verdade, o Arão, assim, se esforçou, vamos admitir. O Arão se esforçou, tem o mérito dele, vamos lá. Mas eu ainda admito que ainda tem aquela implicância com o Arão, mas tá na história, ficou na história com o time, né? É titular do time. E aí temos a grande estreia do Jorge Jesus no Campeonato Brasileiro, e realmente foi o que eu botei no vídeo, o bonde da ilusão. O bonde da ilusão. O Flamengo emplaca um 6-1. Ah, e detalhe, com todo mundo jogando. Everton, Arrascaeta, o Diego, né? Ainda não tinha se lesionado, Diego, Everton Ribeiro, Gabriel, Bruno Henrique, foi um espetáculo. E assim, foi aquela coisa. Todo mundo baratinado. É o Flamengo mesmo que tá fazendo isso, não é aquele Flamengo que ganhava os trancos e barrancos, mais na base da técnica. Parece outro time. Era o Goiás, que na época estava na zona de rebaixamento, perto de lá, ganhou de 6-1. Aí veio um empate contra o Corinthians, fora de casa, assim, empate. O Flamengo, na minha opinião, saiu no lucro, porque o Corinthians jogou melhor que o Flamengo aquele dia. O gol do Gabriel, né? Gabriel salvou. Tem
uma vitória sobre o Botafogo que, na minha opinião, os 2 gols do Botafogo, o Diego Alves deu uma vacilada. Era uma época também que o Diego Alves estava assim, não estava com relação, não estava das melhores, estava falhando alguns gols. Mas ganhou, né? Foi o jogo famoso, o grito de vamos virar Mengô, que foi o jogo antes da partida contra o Emelec, da Libertadores. Que o coro foi vamos virar Mengô, vamos virar Mengô. Eu vou contar no vídeo da Libertadores, isso aí. Aí, pós-classificação da Libertadores, né, do jogo contra o Emelec, veio, se não o único, não, acho que foi o único susto que o Flamengo teve. Foi uma atuação assombrosa no primeiro tempo, foi a estreia do Felipe Luiz. Aí muita gente fala que foi uma estreia precipitada, não sei. O cara veio pra jogar, né, só que acabou tomando um baile lá do Gilberto, do Arthur, e o Bahia meteu 3-0 no primeiro tempo, com o Diego Alves falhando, dando gol pro Bahia. Ficou esquisito a coisa, mas tem 2 pontos, essa campanha do Flamengo tem vários pontos de virada. E esse acho que foi o principal. Que aí o time se fechou, teve eliminação da Copa do Brasil. Não vou fazer ele vídeo da Copa do Brasil, porque o Flamengo foi eliminado nas quartas, né? O time se fechou e começou uma das sequências mais históricas da história do Flamengo, do futebol brasileiro. Pode botar o que você quiser. Uma das maiores sequências de todos os tempos. Começa com vitórias sobre o Grêmio, golear em cima do Vasco, um resultado lógico. E aí vem a vitória, detalhe, Flamengo, Jorge Jesus chegou, o Flamengo estava 8 pontos atrás, né? Porque aí eu digo, vem a vitória sobre o Ceará. Nesse jogo, o Flamengo assume a liderança do campeonato e não saiu mais de lá. E jogando futebol assim que estava deixando todo mundo surpreso de felicidade, porque o nível do jogo aqui no Brasil, antes desse time, era uma coisa muito ruim. O Flamengo, o jeito que o Flamengo começou a jogar parecia que era outro esporte, né? E para comprovar isso, depois desse jogo do Ceará, veio o jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo foi uma atuação soberba. Foi a primeira humilhação que o Flamengo impôs ao Palmeiras. 3-0 inapelável, e o Flamengo tirou o pé, porque cabia muito mais. Aí, vitória sobre o Avaí. E aí vem o que pra mim foi o melhor jogo do campeonato. Acho que não o melhor jogo do Flamengo, mas o melhor jogo do campeonato. Flamengo e Santos no Maracanã. O Santos jogando uma coisa parecida com o que o Flamengo joga. O Santos deu trabalho, veio pro jogo. O Flamengo também veio pro jogo, mas estava tendo um pouco de dificuldade. E não foi a situação do começo do campeonato, mas quando as táticas bateram de frente, a individualidade resolveu. E o Flamengo, por individualidade, o Flamengo tinha mais, né? Gabriel, aí eu tenho que fazer uma confidência, né? Quando o Gabriel pega a bola, ele tá sozinho com o zagueiro, eu já falei, acabou o lance, o Gabriel não sabe driblar. E o Gabriel me responde com um golaço de cobertura. E o Flamengo ganha o Santos, fatura o título do primeiro turno. Aí, aquela história, né? Campeão do primeiro turno normalmente ganha o campeonato. Vamos ver o que acontece. Tem Libertadores junto. Começa o segundo turno, vitória sobre o Cruzeiro. Um pouquinho complicada, mas veio. Vitória contra o Inter, no jogo maluco, com 2 expulsões do Inter. O pessoal do Inter nervoso, talvez ainda sobre impacto lá da Libertadores. O que importa é que o Flamengo venceu. Aí um empate irritante pro São Paulo, um empate bem inconveniente, porque o São Paulo não veio para jogar, veio para amarrar o jogo, coisa mais. Aí uma sequência de alguns jogos que o Flamengo, não sequência, Chapecoense, que o Flamengo não jogou muito bem, tomou um pouco de susto com a Chapecoense, mas tem horas que é melhor só vencer, segura o espetáculo para outras horas. Uma boa atuação contra o Atlético, né? 3-1.
uma vitória, pra mim não é um dos jogos do título não, mas uma vitória eu diria importantíssima contra o Atlético Paranaense, já que o Flamengo nunca, no brasileiro, nunca ganhou na Arena da Baixada. E o Atlético vinha embalado de título de Copa do Brasil. O Atlético eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo ganha lá na Arena da Baixada por 2-0. Aliás, 2 gols do Bruno Henrique. E aí, pra mim tem 2 jogos nessa campanha do Flamengo que eu penso assim, foram jogos de campeão. Jogos que mostraram que o Flamengo ia ganhar esse campeonato. Primeiro, o jogo contra o Fortaleza. Um jogo que até hoje eu não entendo como é que o Flamengo conseguiu ganhar. Porque o Flamengo tava remendado, tinha jogador de seleção, jogador suspenso. Conseguiu vencer, não sei como, porque o Flamengo jogou muito mal. E eu digo mais espantado ainda, porque o Flamengo tomou gol já na metade do segundo tempo. O Flamengo conseguiu empatar com o Gabriel e quase que no último lance do jogo, o Renier, que foi o primeiro jogo depois lá do problema com a CBF, que o Flamengo não liberou para a seleção, o Renier vai lá e faz o gol da vitória. Ali realmente foi aquela coisa de, opa, esse título tá próximo. Porque ganhar do jeito que estava jogando realmente foi incrível. Aí, uma vitória protocolar, e vitórias protocolares, né? Contra a Fluminense, contra a CSA, com um pouco de sofrimento, mas vitórias. Um empate, outro empate chato contra o Goiás, um jogo que o Flamengo tava na mão, mas o Rodinei tava em campo, né? O Rodinei em campo, meu. Teve até uma postagem no Twitter, né? Que a única coisa que podia atrapalhar o Flamengo era o Rodinei. O Rodinei estava em campo nesse dia. O Flamengo abriu 2-0, 2 gols pelo lado do Rodinei. Flamengo 2, Goiás 2. Aí tem a vitória contra o Corinthians, né? Que pra acalmar, inclusive os torcedores mais emocionados, sabe? Que já ficaram com aquele empate do Goiás, 4-1 no Corinthians, hat-trick do Bruno Henrique. E aí vem o segundo jogo que eu acho que foi o jogo do título. Flamengo e Botafogo no Engenhão. Um clima de guerra que o Botafogo armou. Realmente era um jogo de um clima estranho, um clima esquisito. E dentro de campo ficou mais esquisito ainda, porque o Botafogo desandou a bater, dar pancada, amarrar o jogo. Por exemplo, o empate contra o São Paulo, mal ou bem, o São Paulo cozinhou com a bola no pé. O Botafogo não, o Botafogo era na base da pancada, né, de lealdade, jogando sujo, até o técnico deles lá, o apertadinho, amarrando bola, foi uma coisa bizarra. E quando parecia que tudo ia se encaminhar para o 0-0, é frustrante, olha quem faz o gol da vitória, é o Lincoln, outro que estava na minha lista da corneta, o Lincoln chegou lá e o Flamengo ganhou de novo, 1-0 no Botafogo. E tem o jogo, assim, esse jogo do Botafogo na minha cabeça, o título vem. Jogo seguinte, contra o Bahia, a torcida toda já começou a sentir que o título estava chegando, né? Os adversários estavam tropeçando, vitória. Não foi fácil não, o Bahia, que foi o último time que até então tinha ganho do Flamengo, saiu na frente, mesmo que o Flamengo jogando melhor, ficou do jeito que gosta, no contra-ataque, mas aí, né, do jeito que o Flamengo estava jogando, bola lá, bola cá, chegando, uma hora o Flamengo ia fazer o gol. Fez 1, fez 2, fez 3, e a torcida começou a gritar campeão. Eu estava tendo que me controlar, mas sabia que o título estava chegando, né. Aí teve o jogo adiantado contra o Vasco, né, que valeu o troféu pro Vasco. O São Paulo ganhou o troféu empate, pro Vasco também. O Vasco ganhou o troféu empate com o Flamengo, um jogo. Assim, muita gente falou, foi um jogão. Pra mim não foi um jogão não, foi um jogo normal que teve 8 gols, sabe, um atrás do outro. Foi um jogo, eu diria até que foi um jogo atípico, porque o Vasco, talvez se o Vasco jogasse todo o campeonato, como jogou contra o Flamengo, de repente o Vasco poderia até ter coisas melhores no campeonato, mas quando não é contra o Flamengo, o Vasco faz como tipo que fez na última rodada, que é lotar o Maracanã pra só empatar com a Chapecoense. Natural o cara da Chapecoense fazendo a comemoração do Gabigol. O Vasco jogou a vida, o Flamengo também errando muito na defesa. Acho que esse, na era de Jorge Jesus, foi o jogo que o Flamengo mais errou.
quando era Jorge Jesus, digo, valendo, né? Se contar pelo último jogo agora. 4-4, talvez, né? Não tirou a chance do Flamengo ser campeão jogando. Que aí veio o jogo seguinte contra o Grêmio. Era um jogo que na minha cabeça até uma derrota poderia acontecer, porque era o último jogo antes da final da Libertadores. O Jorge Jesus botou quase o time inteiro reserva, mas deixou, sabe quem? Deixou ele mesmo. E teve gol dele. Gol do Gabigol, o Flamengo ganhou de 1-0 e botou a mão na taça, né? Aí teve a final da Libertadores, sabe? Um negócio aí de final de semana, que o Flamengo ganhou uma tal de Libertadores da América. Aí no domingo, o Flamengo nem jogou, tava lá no meio da festa, aí ligaram lá, disseram que, ó, Palmeiras perdeu pro Grêmio, vocês estão campeões brasileiros. Aí, acabou o campeonato, né? Volta pro Tri, que levantamos mais uma taça, e daí pra frente foi tudo festa. Time de ressaca, todo mundo bêbado lá, o Bruno Henrique doidaraço lá, meteu 3 gols, patrão no Ceará. Aí a segunda humilhação, até maior, imposta ao Palmeiras, abriu 3-0 lá na casa dos porcos. O Palmeiras ainda fez o golzinho lá pra constar, 3-1. Mais um baile, 6-1 Avaí. E a real, essa última rodada, nem fico bolado. O Flamengo tomou 4-0 do Santos, aconteceu. O Flamengo, ninguém quis jogar. Eu acho que o Mita só botou o time titular pra dar ritmo de jogo pros caras. Até o Mista, nem o Mista tava a pé da vida. Teve um momento que o Mista tava sentado lá no banco já, sei lá. O Bruno Henrique saiu no meio do jogo, perguntou como tava o jogo do Cruzeiro. Isso mostra bem que o Flamengo não queria nada aquele jogo. 4-0. Assim, é realmente histórico. Acho que nem o Flamengo, se esse Flamengo se mantiver, vai conseguir superar as marcas desse ano. Olha só, maior pontuação, 90 pontos, melhor ataque, 86 gols, o time para fazer gol, que maravilha. Maior invencibilidade, né? 24 jogos sem perder, maior saldo de gols, 49 gols, e a maior distância do primeiro para o segundo colocado, 16 pontos. Olha, realmente, para ficar na história, como diz a música da nossa torcida maravilhosa, que também pegou quase todos os recordes de audiência aqui. O Vasco tentou fazer uma graça lá e nem isso conseguiram bater nosso recorde. Ficou lá no meio da classificação. Assim, a despeito do João, que começou tão ruim, né, com essa tragédia. Aliás, galera, vamos pagar a indenização. Vamos pagar, pelo amor de Deus. Vai entrar dinheiro na peça, dá pra pagar essa indenização dos garotos do Ninho. Mas a despeito do João, que começou tão ruim, com uma energia tão negativa, e terminar desse jeito, com tantas conquistas, e ainda podendo ter mais uma no final do ano, não tem nem mais o que dizer. É tirar a marra que a gente tem que tirar mesmo e pensar que esse ano assim vai ficar para sempre na nossa memória, no nosso coração. E, como diz a música, né? Agora o seu povo pede o mundo de novo. Vamos ver o que vai acontecer no Mundial. Beleza? Saudações!